Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo desse quadro que fala sobre ditados populares ou provérbios. E na lição de hoje vamos aprender sobre algo interessante. Todos conhecem, né? O animal macaco. E como todos já viram o título do vídeo, né, já sabem a que ditado estamos, né, conversando neste momento. Então eu deixei aqui uma imagem de um macaco comum, né, que todos já viram, né, pelo menos em fotos ou vídeos, ou em algumas pessoas pessoalmente, né, em zoológico ou em outros lugares, né. E aqui nós vamos colocar algumas qualidades, né, do animal macaco. Algumas, né? Ele tem outras qualidades também. E também existem várias espécies de macaco. Mas no geral, né, pela pesquisa que eu fiz, essas são algumas das qualidades de um macaco em geral. Os macacos eles são considerados um dos animais mais inteligentes do planeta, conhecidos por sua capacidade de resolver problemas e aprender. E a adaptação deles, eles são extremamente adaptáveis e podem ser encontrados em uma variedade de habitats, desde florestas tropicais até montanhas. Então aí vai a variedade de macacos, de espécies de macacos, né? Referente à sociabilidade deles, muitos macacos são animais sociais e vivem em grupos, o que tem a ver com a lição de hoje referente ao ditado popular, tá? E demonstrando uma forte ligação com os seus companheiros, né? Daí no caso a organização também, né? Agilidade, eles são incrivelmente ágeis e podem se mover com facilidade entre as árvores. Isso a gente sabe, né, para quem já assistiu bastante aí os desenhos e os filmes do Tarzan, sabem exatamente a que se refere essa qualidade. E aqui nós temos então o título, né, desse vídeo, né, que fala sobre esse ditado popular ou provérbio: cada macaco no seu galho, né, que não é exatamente só uma frase, tem todo um contexto, uma história, né, uma origem por trás disso. E é isso que vamos ver agora, a origem desse provérbio: cada macaco no seu galho. Então, para começar, nós temos aqui que esse provérbio, cada macaco no seu galho, ele tem uma origem na observação do comportamento dos macacos, que vivem em árvores e costumam ocupar galhos específicos dentro do seu habitat natural. Então, nesse caso, já estamos falando especificamente dessa espécie de macacos que vivem na floresta, em galhos, né, e não aqueles que vivem em montanhas e tudo mais, né? Então eles vivem em árvores e costumam ocupar galhos específicos, não é? Por isso o provérbio, né? Cada macaco no seu galho. Então tem galhos, claro que os galhos eles são iguais, né? A diferença é que a altura de cada um, a posição de cada um, então eles levam essa diferença, né? No caso de logística, vamos dizer assim, para eles se organizarem entre si. Então, cada um tem o seu espaço e movimenta com destreza dentro dele. Quando um macaco tenta ocupar o lugar do outro, pode haver conflitos ou até acidentes, porque alguns macacos, né, eles têm, além de qualidade, eles também têm defeitos. Um dos defeitos do macaco, né, de alguns macacos, é a sua agressividade, né? E pode haver conflitos ou até acidentes, né, por causa dessa agressividade, pois cada um conhece melhor seu próprio território, né? Aí quando ele vai invadir o território de outro, o outro fica bravo, então acaba acontecendo. E isso não se limita somente aos macacos, né? Por isso que a gente vai trazer esse exemplo, né, para a nossa vida e no âmbito assim também bíblico, né? Essa expressão popularizou no Brasil
como um ensinamento sobre ordem, respeito aos papéis e funções de cada um na sociedade. E ela é usada para indicar cada pessoa que deve ocupar o lugar que lhe cabe, respeitando suas habilidades e responsabilidades. Em um sentido mais amplo, também pode significar que cada um deve cuidar da própria vida e evitar interferências desnecessárias nos assuntos alheios. Claro que isso aqui tá descrito de uma maneira muito, mas muito formal, né? Então é aquele velho conselho, né? Que cada um cuide de sua vida, né? Para que se intrometendo na vida dos outros acaba recebendo, né, alguns ataques. Pode ser através de palavras, pode ser através de ações, né? Pensamentos, então, se pensamento desse algum dano em algumas pessoas, nossa, muitas pessoas iam morrer só da outra pensar, né? E aqui nós temos também que esses provérbios, esse provérbio, na verdade, ele tem outros semelhantes, né, em outras línguas. Por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo espanhol, né, da língua espanhola, que seria zapatero a tus zapatos, né? Acho que é assim que se fala, não sei. Quem entende mais de espanhol aí, quiser corrigir, se estiver errado, por favor, corrija aí nos comentários. Isso quer dizer sapateiro aos seus sapatos, ou seja, que transmite a mesma ideia de cada pessoa deve focar naquilo que sabe fazer melhor. Isso trazendo um pouco para a nossa vida, né? Até para quem trabalha, no caso, trabalha num escritório né, administrativo, assim, onde todo mundo fica na mesma sala, ou até mesmo salas separadas, né? Tem os seus setores, cada serviço tem o seu setor, e em cada setor tem pessoas trabalhando. Então, por exemplo, a pessoa que está no setor de RH, por exemplo, ela faz o serviço dela de RH. Aí, se essa pessoa de RH for do setor financeiro e quiser ocupar o lugar do assistente ou do analista, essa pessoa do RH, ela não vai ter treinamento, ela não vai ter conhecimento e ela vai fazer, né, alguma coisa errada, ou todas as coisas erradas. Por quê? Porque ela está invadindo um espaço que não é dela, um espaço que ela não domina, um espaço que ela não sabe fazer nada, ou se sabe fazer pouca coisa e não vai dar conta do recado. Então, é um exemplo prático nos dias de hoje na nossa vida, que esse provérbio nos ensina que cada um deve focar naquilo que sabe fazer melhor. Então os macacos, eles nos ensinam isso através do seu próprio comportamento na natureza. E trazendo agora, né, para a Bíblia, né, para um exemplo bíblico, isso é um exemplo. A gente vai trazer ainda mais um exemplo mais prático, né? Então, um exemplo bíblico seria aqui em 1 Coríntios 12, versículo 12 até o 27. Aqui a gente trouxe um trechinho desses versículos, né, onde o apóstolo Paulo compara a igreja ao corpo humano, explicando que cada membro tem a sua função específica. Então, para quem é cristão, com certeza já ouviu alguma mensagem, alguma saudação, alguma, né, explanação sobre esse versículo nas suas igrejas ou em cultos em lares ou, sei lá, ao ar livre, né? E diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós, né? Porque aqui traz a ideia de que o corpo humano ele funciona com a união de todos os membros, Então, se você machucar o dedinho, o seu corpo vai sentir, né? Não é só o dedo que vai sentir, você pode cortar e tá tudo assim. Não, o corpo inteiro vai sentir a dor do dedinho. Então, essa é a mensagem que esse versículo traz pra gente, né? Nesse trecho ainda, Paulo ensina que que na igreja de Cristo, cada pessoa tem um papel único
e necessário, assim como um corpo, né, cada órgão tem a sua função específica. Então, igual no exemplo que eu trouxe aqui da empresa, né, do setor administrativo ali, onde a pessoa do RH queria ocupar o espaço ali do analista ou assistente financeiro, do mesmo jeito na igreja, né? Na igreja tem o pastor e esse pastor ele demanda aí algumas tarefas para algumas pessoas, né? Então, na igreja, cada um tem o seu papel único e necessário. Então, o pastor, né, não pode, vamos pensar assim, ele não pode ser substituído por qualquer membro da igreja. Porque ele tem um papel de pastor, mas de repente a pessoa que cuida do caixa, né, da igreja, de repente ele não tem o mesmo conhecimento, a mesma bagagem, né, vamos colocar nesse sentido, de um pastor, para que ele possa ocupar o espaço do pastor e ele possa fazer tudo aquilo que o pastor faz. O pastor está lá pregando, aí de repente a pessoa que está lá cuidando dos carros, ele invade a igreja, tira o microfone do pastor e começa a pregar no lugar dele. Não, aí ele está invadindo o espaço e de repente ele não vai nem ter o conhecimento necessário para ocupar ali o espaço, e de repente ele está até mesmo desorganizando, né, o ambiente, desorganizando o andamento do culto, né, para que o culto ande da maneira como foi previsto, né, e organizado. Cada um tem que fazer a sua função, né? Agora, trazendo um exemplo mais prático aqui, a história aqui bíblica de Moisés e Jetro, que era seu sogro, né? E aqui, como um título, seria Delegação de Funções. É uma história muito interessante, que vocês deveriam estudar o antes e o depois também. Aqui no livro de Êxodo, né, no capítulo 18, e a partir do versículo 13, e são muitos versículos, por isso eu vou dividir em duas páginas, né? No caso aqui, começando no versículo 13, e aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Versículo 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas tu só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Versículo 15. Então disse Moisés a seu sogro: isso é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Versículo 16. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes faça saber os estatutos de Deus e as suas leis. Versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom que o fazes. Aí já começa a ver a sabedoria não só de alguém que está vendo de fora, que geralmente as pessoas que veem alguma coisa de fora, de repente vê melhor do que quem está já dentro da situação. Mas não era só isso, era uma sabedoria de alguém mais com mais conhecimento, com mais experiência, mais idade, né? No caso, um ancião, né? No caso. E ele disse já de cara: não é bom que o fazes. Versículo 18. Totalmente desfalecerás, assim tu como esse povo que está contigo, porque esse negócio é muito pesado. Em outra versão diz que é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer, tu só não podes fazer. Ou seja, ele percebeu que se Moisés continuasse a fazer isso sozinho, com toda aquela multidão, ele ia se fadigar, ia fadigar a multidão e acabar não resolvendo todos os problemas de todas as pessoas, e isso traria consequências negativas, né? Então ele falou o seguinte: ouve tu, no versículo 19, ouve agora a minha voz, né? Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. Versículo 20: e ensinar-lhe-ás os estatutos e as leis, e mostrar-lhe-ás o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Versículo 21:
E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Aqui, dando uma pausa, aqui ele já está falando para Moisés que ele possa escolher obreiros, ou seja, Moisés é o pastor. E ele está falando: Moisés, escolhe para ti obreiros, para que eles possam te ajudar nessa tarefa. Versículo 22. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo o negócio grave tragam a ti. Assim como é nas igrejas, né? Cada obreiro tem suas funções. Então, de repente, em algum departamento, alguma coisa acontece muito grave, o líder do departamento, ele percebe que ele não pode resolver sozinho, ele tem que levar a situação para o pastor. Mas, dependendo da situação, o líder do departamento pode resolver sozinho. Então aqui está dizendo exatamente isso. Seja todo negócio grave, tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Versículo 23. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então subsistir, e também todo esse povo em paz virá ao seu lugar. Versículo 24. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito, e escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e o pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgavam o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, mas todo o negócio pequeno julgavam eles. Que é assim como funciona uma igreja, né? Tem os seus departamentos, cada departamento tem os seus líderes, que são obreiros da igreja, e cada um toma conta dos seus departamentos. Dependendo da situação, eles já resolvem entre eles. Dependendo da situação, eles levam até o pastor, porque já seria uma coisa mais grave. E assim o pastor pode se ocupar com outras coisas. Aí também tem um exemplo, né, prático de que cada macaco no seu galho, ou seja, cada obreiro tem a sua função no seu lugar. Então o pastor, vamos dizer assim, que ficaria num galho bem acima, e cada galho seria um departamento, onde ficariam os seus líderes. Então seria mais ou menos isso. Então aqui, no Antigo Testamento, Moisés enfrentava um grande problema. Ele tentava resolver tudo sozinho. Muitos pastores são assim, né? Muitos obreiros são assim. Muitas pessoas que nem são crentes também são assim no seu cotidiano, né? Então ele tentava resolver tudo sozinho, todas as questões e disputas do povo de Israel. Seu sogro Jetro, uma pessoa então muito sábia, percebeu que isso era insustentável e lhe deu um sábio conselho. Então Jetro disse a Moisés para delegar responsabilidades, escolhendo líderes para julgar casos menores, enquanto ele cuidaria das questões mais importantes. Dessa forma, cada pessoa ficaria no seu galho, exercendo a função para a qual era mais adequada. O resultado: Moisés não ficou sobrecarregado e o povo recebeu a justiça de forma mais eficiente. Por quê? Porque não tinha como Moisés dar conta de todas as pessoas, que era muita gente. Então ele ia demorar muito tempo para resolver todos os problemas de todas as pessoas. Com isso, ele agilizou a resolução, né, dos problemas das pessoas. E com isso, o que nós aprendemos? Assim como no provérbio, cada macaco no seu galho, não devemos querer fazer tudo sozinhos, mas reconhecer e respeitar o papel de cada um. E também um adendo aqui, né? Nunca rejeitar um conselho de alguém mais velho, mais idoso, mais experiente, mais sábio do que nós. Esse também acho que encaixaria aí nessa lição. Conclusão. Aqui Deus estabeleceu uma ordem e funções específicas na igreja e na família e na sociedade.
certo? Quando cada um exerce o seu chamado, tudo funciona melhor e há harmonia. Não podemos querer fazer tudo sozinhos ou ocupar o lugar dos outros, pois isso gera desgaste e confusão. E que possamos aprender a reconhecer nosso papel e respeitar os dos outros, para que em unidade o reino de Deus prospere. Mas não só o reino de Deus, né? Você que está me ouvindo, você não é cristão, isso também serve para você. Para que você não queira resolver tudo sozinho, que aquilo que você faz de melhor, você faça. Mas aquilo que você não sabe, deixa que outra pessoa faça. Porque senão, isso pode te dar um desgaste desnecessário e ter uma confusão enorme, não só contigo, mas também com outra pessoa e com o ambiente a qual vocês dois estão ligados também. E aí, o que você achou dessa lição? Será que a gente aprendeu bastante coisa nessa lição? Caso vocês queiram, né, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado, o que é o link do grupo de WhatsApp, onde vocês podem entrar lá, interagir comigo ou com quem estiver lá. E também vocês podem solicitar o PDF dessa lição, e assim como também vocês podem solicitar um PDF do sermão referente a essa lição. Então existe um sermão que eu preparei, que eu pesquisei e preparei, referente a esse exemplo prático da história de Moisés e de Jetro. Então entra lá no grupo de WhatsApp, peça para mim e você pode receber não só dessa lição, mas também das outras duas lições, que essa aqui é a terceira lição referente a esse quadro de ditado popular, ok? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, né? Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar esse vídeo com quem você quiser, quem você acha que precisa dessa lição, que precisa aprender um pouco mais sobre esse assunto, certo? E não se esqueça também de ativar o sininho de notificação para que você possa receber também todos os meus próximos vídeos. E toda semana a gente tem aí vídeos diários com leituras bíblicas, né, para que a gente possa meditar mais na palavra do Senhor todos os dias, tá bom? Então é isso aí, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.